você? É muito bom ter você essa noite. Vou apagar essa luz, não tá servindo de nada. Muito bem-vindo ao meu canal de ASMR. Esse é o segundo vídeo já. E eu quero agradecer vocês pelos comentários que vocês fizeram no antigo vídeo e também pelo suporte. Pelos comentários positivos que vocês fizeram. Achei muito legal, achei muito bacana. Eu acho que eu, criança, nesse momento, está muito feliz por ter um canal de YouTube e ter pessoas pra assistir os vídeos que eu posto. Acho isso maravilhoso. É demais. Mas muito obrigado pelo suporte que vocês fizeram, pelos comentários que vocês fizeram, pelos likes e tudo. Seja muito bem-vindo a esse canal agora que vocês são inscritos. Eu espero que vocês consumam esse conteúdo e se sintam melhor de alguma forma. Ajude vocês a aliviar esses problemas que a gente tem. E mais uma vez eu não fiz roteiro pra esse vídeo, então tudo que vier aqui vai ser genuíno. Eu tava planejando de alguma forma me ajudar com as matérias da faculdade. Como eu falei, eu faço faculdade. E um dos conteúdos que eu tinha falado na minha cabeça, porque eu quero muito que esse canal seja de coisas úteis. Então, precisa ser útil pra mim também. Aí eu continuo. Aí eu faço. Eita, eu tô conversando bem muito ali agora. Ah, meu Deus do céu. Pronto. Desculpa. Precisa ser útil pra mim também. Então, eu tinha pensado em fazer vídeos explicando conteúdos da faculdade pra vocês. De certa forma vai ser bom porque muitos não fazem faculdade de design, né, também. Então, de certa forma, talvez você aprenda alguma coisa e eu vou ter uma maneira de estudar as coisas que eu aprendi naquele dia. Vai ser uma coisa bem bacana. Então, deixa eu pensar nisso. Não sei, o que vocês acham? Pode colocar aqui nos comentários. De qualquer forma, se vocês não gostarem, não quiserem, tudo bem, eu vou fazer da mesma forma. O canal é meu. Caraca, mas é muito legal. Eu estou muito feliz, de verdade. Se bem que eu podia começar a fazer aqui. Começar a fazer hoje. Hoje eu tive aula de semiótica. Eu tô no terceiro período da faculdade. Calma aí, eu tô pegando um caderno. Eu acho que em todos esses vídeos eu vou mostrar algum caderno que eu tenho. Será que eu peguei certo? Peguei. Eu tenho um horror de caderno. Muito caderno. Em cada caderno eu coloco alguma coisa. No vídeo passado eu mostrei meu caderno de oração, que eu colocava as minhas orações, meus pensamentos e tudo mais. Aí, eu vou mostrar esse caderno. São de dois peixinhos simpáticos. Olha. Dois peixinhos simpáticos. E aqui eu coloco anotações da faculdade. acho que nem pode mostrar. Na faculdade eu já fiz alguns projetos e um deles era desenhar um personagem. Daí o personagem que eu fiz foi esse aqui, ó. Vixe Maria, tá estourado. Olha, meu Deus. Olha, é o Jaguar. Jaguar foi um personagem que eu criei. A atividade era a seguinte. Caraca, eu já tô implementando coisa que eu pensei. A atividade era a seguinte. A gente pegava uma cidade do Ceará e a gente ia criar uma história, uma distopia. E a gente ia criar um lore com aquela cidade. Aí, escolhia essa cidade, transformava ela em um personagem como se ela fosse aquele personagem
personagem fosse a personificação daquela cidade. E a cidade que eu escolhi, que a minha equipe da faculdade escolheu, foi a cidade de Aracati. Se você for de Aracati, coloca aqui nos comentários. Mas tem uma cidade do Ceará chamada Aracati. E a gente fez o personagem chamado Jaguar. O Jaguar tem esse nome por causa do rio Jaguaribe, que pelas minhas pesquisas, talvez eu esteja errado, talvez eu tenha pesquisado em fontes não confiáveis, mas o rio Jaguaribe é um rio importante para a cidade de Aracati. E a gente criou esse personagem pegando algumas referências. Por exemplo, Aracati é uma cidade no litoral. Então esse personagem ele tem uma jangada. Aí a gente criou... que esqueci de falar. A gente criava o personagem personificado e o mundo em si era uma distopia. E ele morava numa cidade específica, que no caso era a cidade de Quixadá. É como se a cidade de Quixadá, o sertão central aqui no Ceará, fosse como se fosse a capital, tá ligado? Dos Jogos Vorazes. E aí o Jaguar ia viver nessa cidade, que era a capital, que seria Quixadá. E a história seria uma distopia. A gente criou a história do Jaguar como se ele morasse numa cidade fictícia chamada Borrasca. Borrasca tem um significado que é uma tempestade de vento muito forte que dá no mar, se eu não me engano, ou é no deserto, mas é uma tempestade de vento muito forte. O Jaguar morava nessa cidade e, como é uma distopia, essa cidade passava muitas necessidades e a capital viu que aquelas pessoas estavam adeptas a fazer qualquer coisa só para viver em condições favoráveis. Eles construíram um sistema. Tô ajeitando minhas pernas. Eles construíram um sistema para enganar as pessoas. Esse lore todo fui eu que criei. Os meus amigos, eles me ajudaram a fazer toda a questão dos desenhos e implementar e explicar, mas toda essa história foi eu que criei da minha cabeça. Inclusive eu fiz ela em 3 atos. Pode ser que um dia eu conte a história toda. Mas enfim. Onde é que eu tava? A capital enganou o Jaguar, falando que eles estavam sendo os salvadores daquela cidade, como se eles fossem ajudar eles. E aqueles cidadãos daquela cidade, da cidade de Borrasca, eles estavam acreditando em qualquer coisa pra fugir da fome, da peste, dessas coisas, de condições ruins. Então eles levaram o Jaguar e mais algumas pessoas dessa cidade, e a partir disso o Jaguar achava que a vida dele finalmente seria feliz. Mas infelizmente, como nem tudo são flores, o Jaguar, chegando na cidade, na capital, percebeu que aquilo era um tráfico humano. As pessoas da capital queriam transformar não aquelas pessoas em cidadãos, mas em escravos, para continuar sendo uma capital
capital rica. E pro Jaguar tudo aquilo tava perdido. Toda a sua vida, todos os seus sonhos. Mas ele conseguiu arrumar uma forma de fugir. Jaguar construiu com lixo e fingindo que ele estava sendo de certa forma ele fingia que ele era obediente e fazia tudo que eles mandavam trabalhando. Mas quando ele tinha um pouco de tempo, o Jaguar juntava lixo e depois de algum tempo ele fez um plano de fuga. Ele construiu um barco voador com lixo que ele catava nos laboratórios e por onde ele passava na capital. E depois que ele construiu esse barco, ele construiu uma bomba. E um dado dia, depois de ele ter planejado muito, ele explodiu o laboratório que ele estava sendo escravizado. Ele estava preso. E fez um plano de fuga, fugindo da capital. Essa é a história de como o Jaguar se transformou em uma lenda. Eu criei toda essa história como se fosse uma pessoa contando para outra a lenda do Jaguar, como se ele realmente tivesse existido, mas de uma forma distante. O Jaguar fugiu, sabe lá pra onde. A gente não sabe o futuro dele, não sabe como foi que ele viveu depois que fugiu, mas a gente sabe que ele fugiu da escravidão e que agora ele era livre. Agora ele podia voar. Então, pra mim, eu acredito que foi um final feliz. Bom, eu me desfoquei, né, do que eu ia resumir da aula. Eu fiz alguns desenhos também. Isso aqui é de outra coisa, mas é como se fosse um resumo das coisas que eu estava vivendo. De certa forma, esse edifício é a minha faculdade. Aqui simboliza o tempo que tem escrito. Eu estava muito apressado nesse tempo, nessa época que eu desenhei. Aqui é um olho, porque a pessoa tá tipo, ah, meu Deus, é muito pouco tempo. Aqui é uma passagem, porque eu queria muito ir pra casa. E aqui é minha sala de aula. Eita, tá estourado. Fala, meu Deus. Aqui é minha sala de aula. E aqui embaixo são palavras. Tu nem enxerga. São as palavras. Palavras-chave das coisas que eu tava vivendo. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui. Eu escrevi muita coisa de atividade. Eu tive uma matéria de desenho técnico na minha faculdade e a gente criou uma xícara. Eita, pronto. Essa é uma xícara que a gente tinha criado. Ela já existe. Existem muitos modelos parecidos. Eu acreditava que eu tava... Uau! Inventei uma nova forma. Já existe. Mas foi muito legal. Perdão se o barulho foi alto. Mas... deixa eu ver... Pronto. Hoje a gente teve a matéria de semiótica. Vou ligar minha luzinha pra me enxergar o que foi que eu escrevi.
aconteceu aqui? Na verdade, essa foi a aula de dia 11. Eu tive aula de semiótica. E nessa aula a gente estudou o que é semiótica, o conceito histórico. Daí a gente estudou um pouco de história do design, como a semiótica surgiu no design, mas no geral, a semiótica foi um estudo feito nas propagandas, muito comum nas propagandas, porque mesmo que eu não sei se eu vou conseguir explicar muito bem pra vocês, mas de certa forma, a semiótica é como se fosse um estudo do sentido, que você enxerga algo e aquilo significa alguma coisa, da mesma forma que eu faço isso. Esse dedinho junto é um coração coreano, que as pessoas dizem. Isso não é um coração, são 2 dedos juntos, mas mentalmente você entende que esses dedos juntos são um coração, e não um coração qualquer, não como um coração que a gente faz assim, mas um coração coreano. Ele tem um significado, e isso é semiótica. Mas a semiótica foi muito usada em propagandas na época da guerra, principalmente pelos Estados Unidos e pela Rússia, também pela Alemanha. Enfim, no geral, as propagandas da guerra tinham uma análise semiótica, um estudo semiótico muito bem fundamentado, para que as pessoas conseguissem entender aquilo, para seduzir, para enganar ou para formar uma forma de pensamento. Hoje a gente estudou algumas coisas de semiótica, de conceitos gerais, o que é signo e o que é objeto. Na verdade, eu acho que a gente só estudou o que é signo. Foi mal, eu arrotei aqui. Mas o signo é a unidade mínima de significado de algo. É muito difícil explicar semiótica em um vídeo ASMR, quando nem eu entendi. É uma matéria muito estranha, porque ela é muito abstrata também. Signo, tipo, a gente estudou o objeto e o sentido. Enfim, depois dessa aula tive a aula de IHC, que é uma aula de interação humano-computador. Essa é uma matéria muito importante e hoje foi quase uma aula explicando como essa matéria é importante pra gente. Eu vou explicar o que foi que eu aprendi, que eu achei muito bacana. Eu acho que vocês vão gostar também. Em 1980, a gente começa a falar da Xerox Star, que é uma empresa. Essa empresa, ela fez o primeiro sistema lançado com uma GUI, que é uma sigla em inglês para interface gráfica de usuário. Antigamente, os computadores não eram da forma que a gente conhece. Os computadores eram feitos para você programar e usar. Da mesma forma que a gente
usa o CMD para algumas coisas. CMD é o terminal do seu computador. Alguns celulares também têm alguns aplicativos que fazem que você consiga mexer por meio de linha de código, como se fosse no CMD do celular, mas é mais difícil. Mas no seu computador tem o CMD, que é um terminal onde você consegue digitar códigos e ter conseguir fazer algumas configurações específicas. Mas a GUI, que é a interface gráfica de usuário, é de certa forma o que a gente entende hoje como ícone. Por exemplo, para você salvar alguma coisa no Instagram, se fosse antigamente, nem existia o Instagram, mas você precisaria fazer uma linha de código, um comando para que algum arquivo fosse salvo. Isso nem existia na verdade, porque as memórias elas meio que se apagavam depois que você fazia alguma atividade. Mas no geral você precisaria de linhas de código para fazer alguma coisa no computador. Mas com a interface gráfica você consegue só clicar e chegar no objetivo. Consegue clicar na tecla e chegar a um objetivo. E lá foi fundado a WYSIWYG, que é What I Say is What I Get, que é uma sigla em inglês para o que eu vejo é o que eu tenho. O símbolo da pessoinha no computador significa que pode ser ali o lugar do usuário. Às vezes a gente tá mexendo em uma rede social que a gente acabou de entrar e tem lá a bolinha com aquele símbolo de pessoinha, e mentalmente você já consegue identificar que aquilo é do usuário e aquela pessoinha significa você. E isso é o WYSIWYG, onde tudo é interativo. Bem, ali foi feita a interação direta. Isso foi depois da criação dos primeiros mouses. Mas a Xerox ela criou isso visando entregar para grandes empresas. E essas grandes empresas pagariam caro para trocar os seus maquinários. E facilitaria o trabalho delas. A Xerox fez isso visando as grandes empresas, mas não o povão, as pessoas, os usuários. Não era um PC, um computador pessoal, era um computador para empresas. Então o público-alvo deles eram empresas, não o usuário comum. Bom, então a Xerox coitadinha, mas no futuro foram criados os dispositivos Apple, a Apple Macintosh. Tudo que a tinha, toda essa GUI, toda essa, tudo que eu expliquei aqui, que a
você, para o usuário comum, os PCs, Personal Computer. E aí, explodiu. A galera começou a usar. A moto passou. Falando um pouco sobre o IHZ. Lá no começo, quando o IHZ foi começando a ser estudado, existia o SIGSOC. Era um grupo de estudos lá em 1969, criado para estudar como a interação humano-computador era feita nas ciências sociais, dentro das grandes empresas. Era uma coisa muito mais fechada. Não, pior que agora eu esqueci. Eu devia ter pesquisado antes de falar pra vocês. Mas como vocês estão dormindo, né? Então, se ficarem curiosos, podem pesquisar depois. Mas depois da ZigZag, teve a ZigTeam. E a ZigTeam, que é de IHZ, é mais ou menos mais atual. Ela é de 1982 e ela evoluiu para estudar a interação humano-computador, não só em artigos e coisas fechadas, ficou mais aberto. Aí foi evoluindo. Também foi citado na minha aula o primeiro livro de HC que existiu, que é o livro chamado A Psicologia da Interação Humano-Computador. Estudava muitas coisas, como o pensamento funcionava quando você interagia com o computador, como você gostaria de usar a interface. Tinha estudos matemáticos sobre o tempo que você leva para fazer uma ação entre um atalho nas teclas e um atalho no mouse, colocando o cursor na tela. Existiam muitas coisas, mas o que foi mais citado é que foi criado nesse livro o conceito de modelo de processamento humano, o MHP. Talvez tenha sido criado antes também, mas foi citado muito nesse livro, o modelo de pensamento humano, que é como a gente é preguiçoso, a gente quer economizar energia, a gente tem mais facilidade de usar coisas que são interativas. Por exemplo, na minha tela tá aparecendo as linhas de guia, porque eu gosto de ficar no meio, e pra vocês me enxergarem no centro da tela. Mas junto a essa linha de guia que tá aparecendo pra mim, tem no lado, nesse lado de cá, tem o brilho, e somente ele. E do outro lado tem o pause e o stop. O pause. Mas é uma interface muito simples pra você só apertar. E o cérebro não vai ter muita dificuldade pra fazer o que tá pedindo aqui. Eu só quero gravar. E na minha gravação eu só quero pausar. Eu não preciso de um bocado de coisa no meio da tela pra me entender, pra me encontrar aquilo que eu quero fazer. Eu só quero dar o pause. Eu não preciso de estrelinha brilhando, de brilho. Tem coisas que assim que são bonitas, mas não vai ser funcional pra mim. Então, esse é o modelo de pensamento humano. Mas o IHZ é um ramo muito importante da computação, porque é nele que você estuda a interação que nós humanos temos com as máquinas, e o processamento, a forma da gente pensar é muito importante para ser levado em consideração no design
ou na computação. Se você faz parte da computação, provavelmente você vai estudar IHC, a interação humano-computador, para que assim os seus projetos, os seus estudos sejam melhores elaborados, para que outras pessoas entendam aquilo que você está fazendo e para que o usuário consiga, da melhor maneira, sem muito esforço, utilizar aquilo que você está fazendo da melhor forma e de forma fluida e simples. E quanto mais o usuário fica satisfeito, pensa pouco e faz tudo aquilo que é para ser feito numa aplicação em geral, você consegue vender. Nós, pessoas, enfim, as empresas conseguem vender e você não vai precisar ter de corrigir erros no futuro, se você sabe disso. Tem uma possibilidade de você vender alguma coisa e não precisar contratar alguém, algum programador. Eu falo isso como designer, contratar um programador novamente para fazer aquilo, porque não vai ter erro. O usuário vai bater de cara e vai dizer: esse botão é pra isso, esse botão é pra isso. Então é isso. Depois a gente estudou um pouco sobre o IHC no Brasil. Alguns BRs participaram da conferência do KI em 96 e a partir daí decidiram produzir uma pesquisa. E aí eles criaram o CEIHC e a SBC. Eu esqueci de fazer a sigla, depois eu pesquiso o que é isso. Mas eles tinham um objetivo geral, essas pessoas de trazer o IHC para o Brasil, para que, no geral, todo mundo da área de computação estudasse isso. E estudando isso, a gente consegue evoluir mais e construir uma pátria melhor, um país mais desenvolvido. Mas infelizmente, a gente não tem muito isso. Talvez você tenha escutado sobre IHC hoje, só agora. Talvez você seja da computação e esteja escutando isso agora. O IHC em algumas universidades é só uma optativa que vale muito pouco, mas é um estudo realmente muito importante para nós que trabalhamos, nós que temos uma área de interesse na computação e somos desenvolvedores. Mas o IHC é muito importante. Junto a isso, alguns conceitos básicos que a gente estudou foi o de interface. Eu vou explicar pra você agora o que é interface. E agora você vai relaxar escutando o que é interface. A interface é aquilo que está no meio de duas coisas. Aqui a gente define interface como aquilo que está o usuário. Onde está o usuário? Aí aqui é a interface e aqui é o sistema. Um exemplo muito prático é o teclado. O teclado é uma interface entre o usuário e o sistema. O usuário não consegue acessar o sistema. O teclado, ele é um conjunto de códigos que você vai apertar, pelo menos do computador, você vai apertar aquele botão. Esse botão vai mandar uma mensagem, que essa mensagem já tem um código específico. Se eu apertar o espaço, ele tem uma linha de código. O botão no hardware, na parte física, esse botão tem um código que eu vou apertar ele e, bom, tem um valor elétrico por baixo de todo esse computador. Tem uma placa, mas enfim, quando apertar o botão, esse botão vai encostar nessa placa. Essa placa já tem um código. Esse código vai ser mandado no sistema operacional. E o sistema vai ler esse código e vai fazer o que você mandou.
só porque você apertou no botão. O botão foi a sua interface. Você não precisou digitar aquele monte de letras e códigos. O botão fez isso por você. O botão é a interface, a ponte entre você e o sistema. Bom, a gente só aprendeu isso por enquanto. Então, espero que vocês tenham relaxado com esse vídeo. Já tem 35 minutos, quase 36. Continue comentando. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Enfim, boa noite. Durma com os anjos. Deus te abençoe. É isso. É, antes de dormir, viu, bichinho? Oh, shit. Enfim, Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. E é isso. Eu vou fazer que nem a Sweet Carol. O soninho vem chegando. Eita, bicho. O soninho chegou, o soninho chegou. Ei, mas eu não gosto de fazer isso não. Não, pra mim isso aí já é demais.